Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre momento linear e colisões, um tema fundamental da física que nos ajuda a compreender o que acontece quando os nossos corpos se movem e interagem, especialmente durante choques. Neste vídeo, você vai entender este conceito de forma simples, por meio de exemplos do dia a dia e também exercícios resolvidos passo a passo. Vamos começar? Bom, primeiramente vamos entender o que é momento linear. O momento linear é uma grandeza vetorial que mede a quantidade de movimento de um corpo. Ele é calculado pelo produto da massa vezes a velocidade, representados pela fórmula P igual a m vezes v. Tá, mas você não entendeu nada, né? Eu vou explicar o que tudo isso significa. P é o momento linear de um corpo. Lembra que eu falei que ele é a grandeza física que indica quanto um corpo está em movimento e quão difícil é de mudar esse movimento? M é a massa do corpo, que é dada em quilogramas, e V é a velocidade dada em metros por segundo. Isso significa que quanto maior a massa ou a velocidade de um corpo, maior será o seu movimento linear. Além disso, o movimento linear possui a mesma direção e sentido da velocidade do corpo. Agora, vamos ao princípio da conservação do momento linear. Ele afirma que, em um sistema isolado, ou seja, sem a ação de forças externas, o momento linear total permanece constante ao longo do tempo. Esse conceito está diretamente ligado à segunda lei de Newton. Isso mesmo, que diz que a força resultante sobre um corpo provoca variação no seu momento linear. Ou seja, se não há força externa resultante, o momento se conserva. Agora vamos conhecer alguns dos tipos de colisão. Na física, existem 3 tipos principais de colisão. A primeira é a colisão elástica, onde tanto o momento linear quanto a energia cinética são conservados. Um exemplo seria um choque entre 2 bolas de bilhar. A segunda é a colisão inelástica, em que o momento linear é conservado, mas parte da energia cinética é dissipada, transformando-se em calor, som ou deformação. Um exemplo disso seria um ovo jogado contra a parede. Ele se quebra e não volta ao seu estado inicial. A energia do movimento foi usada para quebrar o ovo, espalhar seu conteúdo e gerar som. Isso caracteriza uma colisão inelástica. Já a colisão perfeitamente inelástica ocorre quando os corpos permanecem grudados após o choque, movendo-se juntos. Nessa situação, a perda de energia cinética é máxima. Um exemplo disso seria uma bolinha de massinha jogada ou lançada contra o chão que gruda e não quica. Ela colide, deforma, permanece grudada na superfície, passando a ter o mesmo movimento do local atingido. A diferença essencial entre colisão inelástica e colisão perfeitamente inelástica é que na colisão inelástica há perda de energia, mas os corpos ainda podem se separar. Na colisão perfeitamente inelástica, os corpos ficam unidos após a colisão e se movem juntos. Agora, vamos entender com calma a diferença entre forças internas e forças externas, porque isso é fundamental para compreender as colisões e o momento linear. Primeiro, imagine que temos um sistema, ou seja, um conjunto de corpos que escolhemos para analisar. Por exemplo, 2 carrinhos que vão colidir. Tudo que acontece entre esses 2 carrinhos será considerado interno ao sistema. As forças internas são justamente essas forças que os corpos do próprio sistema exercem uns sobre os outros. Quando um carrinho empurra o outro durante a colisão,
temos uma força de ação e uma força de reação. Elas têm a mesma intensidade, mas sentidos opostos. E por isso se anulam em relação ao sistema como um todo. Ou seja, elas não alteram o momento linear total, apenas redistribuem esse movimento entre os corpos. Já as forças externas são aquelas que vêm de fora do sistema. Por exemplo, um empurrão de uma pessoa, o atrito do carro ou até a resistência do ar. Essas forças não fazem parte da interação entre os corpos do sistema e, por isso, podem modificar o movimento total dele. Então, de forma simples, se não houver forças externas atuando, o momento linear do sistema se conserva. Mas se existir uma força externa resultante, o movimento total pode aumentar, diminuir ou mudar de direção. Portanto, em uma colisão, mesmo que haja barulho, deformação e perda de energia, o momento linear continua constante quando apenas forças internas estão em ação. Para entender melhor o que acontece em uma colisão, utilizamos diagramas que representam o sistema antes, durante e depois do choque. Nesses diagramas, cada corpo é representado com setas que indicam sua velocidade, demonstrando tanto a direção quanto o sentido do movimento. Assim, conseguimos visualizar como o movimento de cada objeto se modifica após a interação, facilitando a compreensão da conservação do momento linear. Outro conceito fundamental é o centro da massa. Ele corresponde a um ponto imaginário que representa a posição média de toda a massa do sistema. É como se toda a massa dos corpos estivesse concentrada neste único ponto. Por exemplo, em um sistema isolado, ou seja, sem forças externas atuando, o centro da massa se move com velocidade constante, mesmo que os corpos individuais mudem suas velocidades e direções após a colisão. Isso significa que, apesar das mudanças internas provocadas pelo choque, o movimento global do sistema permanece previsível e organizado. Então, vamos responder esta questão, né? A questão fala o seguinte: a esfera A de massa 1 kg com velocidade escalar de 12 metros por segundo colide frontalmente com a esfera B de massa 2 kg que se encontra em repouso. Então, o que é que a gente já tem aqui? A gente tem a massa de A, vou trocar a caneta aqui para ficar mais visível. Temos massa de ar de 1 kg. Temos a velocidade inicial, que é 12 metros por segundo. Que colide frontalmente com a esfera B, de massa de 2 kg. Então, a massa de B vai ser 2 kg, né? Que se encontra em repouso. Se ela se encontra em repouso, então a velocidade inicial de B é 0, né? Sabendo que a colisão é perfeitamente inelástica, então se a colisão é inelástica, a velocidade final de A vai ser igual à velocidade final de B. E a gente pode dar um nome aqui, vamos chamar de V, né? Calcule a velocidade escalar das esferas A e B após a colisão. Então, se é inelástica, né? Toda vez que for inelástica, eu já associo a velocidade final, das duas são iguais, né? E calcula a velocidade. Como que eu vou calcular essa velocidade após a colisão? Sempre que eu usar a colisão, eu vou usar a conservação da quantidade do movimento. Então, vai ficar assim.
massa de A vezes velocidade inicial de A mais massa de B vezes velocidade inicial de B. Igual, né? Massa de A agora é só substituir esses valores aqui na fórmula, né? Que vai ficar assim. Zero, 1V mais 2V. Resolvendo, isso aqui vai dar 1 vezes 12, vai dar 12. 2 vezes 0 vai dar 0, então a gente não coloca, né? Isso aqui vai dar 3V. Esse V, ele vai vir dividindo, né? Aí vem todo. Aqui vai dar 4 metros por segundo. Então, né? Aqui vai ficar... Então, né? Os dois terminam na velocidade 4 metros por segundo, ou seja, a velocidade final de A é igual à velocidade final de B. Então, as duas serão 4 metros por segundo. Essa aqui já é uma questão bem fácil, né? Ela fala o seguinte: um corpo de massa de 80 kg cai de uma altura de 80 metros. Então, M é igual a 80 kg e ele cai de uma altura de 80 metros. Então, a altura é 80 metros. Atingindo uma altura máxima de 20 metros. Então, ele cai. Quando ele volta, bateu no chão, colidiu, voltou, ele volta só até uma altura de 20 metros. Então, vamos chamar de Hzinho, 20 metros. Ele quer saber qual é o valor do coeficiente de restituição. Para calcular o coeficiente de restituição relacionado à altura, né, é calculado por raiz, que vai ser raiz Hzinho sobre Hzão, né? E a gente substitui aqui os valores, vai ficar da seguinte forma: 20 por 80. Vamos cortar os zeros, aqui vai dar 1/4, que equivale, né, raiz de 0,25. Resolvendo, o coeficiente de restituição é de 0,5. 0,5. Lembrando que ele é adimensional, tá? Recapitulando, neste vídeo aprendemos o que é momento linear, o princípio da sua conservação, os tipos de colisão e sua aplicação prática em situações reais. Entender esses conceitos é essencial para compreender melhor o comportamento dos corpos em movimento e suas interações, sendo fundamental para diversas áreas da ciência e da tecnologia. Agradecemos por assistir e até a próxima!